Nessa nova série, E se Jesus fosse você? Nós vamos passar pela história de Jesus, mas com o propósito de aceitar a verdade, de aceitar o convite de Jesus mesmo. Nós não vamos estudar, buscar conceitos, esmiuçar, analisar, comparar e muito menos ficar interpretando e colocar os nossos achismos, as nossas crenças e os nossos aprendizados passados. O objetivo é reconhecer e aceitar a verdade. O objetivo é a compreensão do conteúdo por trás de cada demonstração, do conteúdo por trás de cada símbolo na história. E como aqui no mundo o nascimento de alguém é tido como o início da vida, assim como a morte é tido como o fim, nós iremos começar essa série então com o nascimento de Jesus. Então esse é o nosso tema de hoje, é o nascimento de Jesus. E para o nascimento de Jesus, baseado na história, nós tivemos ali 5 personagens principais, que são Deus, José, Maria, o Espírito Santo e Jesus, o menino Jesus, né? E vamos começar então trazendo clareza sobre o que é cada um desses personagens, o que eles significam, o que eles simbolizam, representam, né? Vamos até aqui começar por Deus, né? Temos Deus. O que é Deus? Na história, Deus ele parece um personagem como qualquer outro. Só que no caso, Deus ali, ele é o todo-poderoso, o invencível, aquele que governa tudo de longe, na verdade, né? Aquele que decide, aquele que na qual nós vamos a ele se precisamos de alguma coisa, de alguma ajuda, aquilo que a gente não pode fazer. Então temos aquela mania de ir lá pedir ajuda. Só que verdadeiramente para além da história, para além das fantasias, Deus não é um personagem. Deus não é uma pessoa, não é um senhorzinho, um ser, um homem. Deus não tem nem mesmo uma definição, não dá para dizer o que Deus é. A palavra que eu conheço que mais se encaixa para falar de Deus, para descrever Deus, é a palavra é. É, sabe? É mesmo, é. Deus é, Deus é. E com isso, com esse é, eu estou dizendo que Deus é tudo o que é, entende? Deus é tudo o que existe. Ele é a existência, ele é a vida. Não é uma pessoa, um velhinho, um ser, um fantasma. Ele é a existência, é a própria vida, é tudo o que existe. É a totalidade, é a plenitude, é a abundância, o inesgotável, é a segurança, a rocha, é o conhecimento, a sabedoria, a única verdade, a única realidade. É a fonte de toda a criação, na qual a sua criação é como ele, em todos os sentidos, porque ainda assim é ele. Não tem distinção, porque ele é tudo o que existe. Deus é. Ele é o início e é o fim, porque só ele é. Nele não há espaço e nem tempo. Ele é tudo o que é. Isso é Deus. Não é um homem, uma pessoa, alguma coisa, não é nem mesmo um pai. Ele é a existência. É chamado de pai, ganha esse simbolismo de pai por ser o criador, por ser a fonte da existência, por ser o início, por ser a origem da vida. Não porque é um pai como o meu pai, por exemplo, como o pai da Bruna aqui, como o teu pai, entende? Deus é a fonte da vida, a fonte da existência. E ele cria a sua imagem e semelhança. Isto é, tudo o que existe é Deus. Essa criação de Deus, imagem e semelhança dele, é o próprio ser de Deus sendo o que é. Não é Deus e mais alguma coisa, Deus e mais a criação, Deus e mais o seu filho. Mas é um estado de expansão, é um estado de doação, de aumentação do próprio Deus. Por isso que a criação de Deus, Cristo, é imagem e semelhança de Deus, porque é o próprio Deus sendo o que é, sendo a abundância, a plenitude, a totalidade, a expansão.
E vale lembrar que isso que eu estou falando é algo que não pode ser entendido, precisa ser vivido, ser experienciado, porque é totalmente abstrato. Então, a compreensão, ela acontece só na experiência mesmo, através da experiência. Mas, enfim, com isso em mente, o que acontece? Acontece que uma parte dessa extensão de Deus, dessa criação de Deus, ao continuar se estendendo como Deus, teve uma pequena ideia, uma diminuta ideia. Não sei qual foi a ideia e nem vem o caso saber qual foi essa ideia. A questão é que essa ideia pequena, rápida e passageira que a criação de Deus teve foi fora de Deus, foi fora da vontade de Deus. Essa ideia da criação de Deus foi tida à parte de Deus, ou seja, ela não foi tida na existência, na realidade, na verdade. Ela foi tida fora disso, na imaginação, na ilusão. Portanto, essa ideia não teve significado algum na existência, não teve relevância alguma em Deus, para Deus e para sua criação. Ela não muda nada, ela não faz nada, porque não foi feita na realidade, na existência, certo? Bom, essa ideia que não teve significado algum na existência, ela teve um efeito, que foi o pensamento de separação, que é o que conhecemos como o ego. O ego é o pensamento de separação. Ele é um efeito dessa ideia sem significado. Então, o efeito dessa pequena ideia, a parte da existência na imaginação foi o ego, o pensamento de separação. O ego, então, ele se viu separado da criação de Deus. Olhou para Deus, olhou para ele e se viu ali diferente, à parte, separado da criação de Deus, da existência, fora da existência. Inclusive, é aqui o início das interpretações. Sabe as interpretações? É aqui o início da dualidade. No ego se vendo separado de Deus. Aqui ele começa a ver que tem um Deus lá e um eu aqui, né? Um que é grande e ele que é pequeno, que tem a criação e ele que é sozinho, que tem a vida e ele que precisa sobreviver, que precisa fazer uma vida. Então, a dualidade ela vem de Deus? Não. Deus é totalidade, Deus é unicidade. A dualidade vem da interpretação do ego, vem da interpretação do pensamento de separação que é efeito de uma imaginação. E dessa interpretação de dualidade, onde tem um grande, um pequeno, um forte, um fraco, é que nasceu o pensamento de medo do ataque e a culpa. E é daí que nasce, então, uma consciência de existência separada de Deus. Uma consciência que experiencia o pensamento de separação, que gera a experiência de ser separado, de viver separado e, por consequência, a experiência da dualidade e de medo do ataque. Então, entenda que essa experiência, ela acontece devido à identificação da consciência com o pensamento de separação, com o ego. Ela foca no pensamento de separação e gera um ser separado, uma vida separada, uma experiência, uma existência separada de Deus, que na verdade é uma sobrevivência, não uma existência. E assim, ela experimenta também a culpa e o medo do ataque. Por quê? Porque ela se identifica com o ego. O ego em si, o seu conteúdo é dualidade, medo e culpa. Então, ao se identificar com o ego, essa é a experiência que ela vai ter. Então, ela está sempre num estado basal de medo, de apreensão, de tensão, de alerta. E aí, para fugir, para resolver esse medo, ela se fragmenta toda de uma única vez, de uma só vez. E aí, cada fragmento desse vai se fragmentando mais e mais. Isto é, ela começa a fazer imagens, imagens e mais imagens, até que chegou aqui em nós, que chegou aí na imagem humana. Qual que é a intenção da consciência com as imagens? É se esconder de Deus.
Lembra que identificada com o ego, ela experiencia o conteúdo do ego, que é dualidade, culpa e medo? Então, por causa dessa experiência, desse estado de pavor infernal, ela foge. E a fuga é aonde? É nas imagens. Aí ela fica tentando sobreviver nas imagens, através das imagens, né? E abrindo um parênteses agora, é preciso ficar claro que esse conteúdo de dualidade, culpa e medo, esse conteúdo infernal, que é o que chamamos de roteiro. O roteiro está escrito. Já ouviu isso? Já ouviu essa frase? Então, esse roteiro está no ego, está no pensamento de separação, não nas imagens feitas pela consciência, não no mundo em si. As imagens são vazias, não têm significado. As imagens não têm culpa, não têm medo, não têm dualidade. Elas são neutras. Mas como a consciência está ligada às imagens, a experiência que ela tem agora parece ser da imagem, parece ser dos personagens. Mas, mais uma vez, isso só está acontecendo, essa experiência, devido à identificação da consciência com o pensamento de separação. Então, enquanto a consciência estiver identificada, focada no pensamento de separação, no ego, esse vai ser o roteiro do mundo. A dualidade, a culpa e o medo é o que vai ser visto e vivido no mundo, nas imagens. E qual seria, então, a solução? Né? Seria a consciência soltar essa identificação com o ego. Seria ela parar de focar no ego. Só que a consciência ela é um atributo de foco. Para ela parar de focar no pensamento de separação, ela tem que focar em uma outra coisa. Ela tem que focar em um outro pensamento. Ela tem que trocar um pensamento por um outro pensamento. E é aí que entra o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Que é esse segundo personagem aí, né? O Espírito Santo é essa solução para a consciência. É uma providência de Deus na consciência. Ele é esse outro pensamento que é enviado por Deus, né, para que a consciência ela tire o foco do ego e foque no Espírito Santo. E assim, então, ela saia desse roteiro de dualidade, de culpa e de medo. Assim, ela saia desse roteiro infernal de dor e ataque. Então, Espírito Santo, assim como Deus, não tem nenhuma forma. Espírito Santo não é um personagem, não é um ser, não é uma pessoa, uma entidade, não é uma pomba, não é o fogo, não é a água, não é o óleo, não é a palavra. Ele também não tem uma forma, assim como Deus não tem. Ele é um pensamento, é o pensamento de Deus, é a mentalidade certa, é a extensão de Deus na consciência. Esse é o Filho de Deus, imagem e semelhança de Deus que veio salvar o mundo, né? Salvar o mundo aqui entre aspas, né? Veio salvar a consciência. Espírito Santo, ele é a lembrança na consciência da única realidade. É a certeza na consciência da única existência. É o reconhecimento da realidade, é o conhecimento da verdade. É a certeza e a convicção de que só Deus é e nada mais é. É a clareza e a compreensão da verdadeira e única existência, que é o que chamamos de Deus. Quando a consciência ela foca na solução de Deus, quando ela foca no Espírito Santo, ela automaticamente sai do estado de dor e ataque e experiencia o céu, experiencia a paz, a abundância, a plenitude, a vida, a felicidade. Bom, falamos de Deus, né, que é o Criador, a fonte, a vida, a existência. Falamos do pensamento de separação, que é o ego. Falamos da consciência, que é o que gera a experiência, portanto, identificada com o ego, ela faz uma existência diferente de Deus, que é essa vida separada, que parece estar acontecendo nas imagens que ela fez, né? Que parece estar acontecendo aqui em nós. E falamos do Espírito Santo, que é
a extensão de Deus na consciência, é aquela providência de Deus para lembrar a consciência que não houve separação, que a vida continua sendo Deus e em Deus. Ou seja, falamos de tudo que é abstrato, falamos da mente. E eu precisava trazer esse contexto para você entender a partir de agora o simbolismo disso tudo que aconteceu na mente, através aí dos personagens de Maria, José e Jesus na consciência. Para você entender a demonstração disso tudo através desses personagens, a expressão, o reflexo dessa decisão mental que se dá nas imagens. Então vamos lá. Na Bíblia diz assim, ó: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, que se casassem, achou-se ela grávida pelo Espírito Santo. Isso está na Bíblia. Veja que este versículo, ele resume claramente tudo o que eu já falei aqui. Nós temos Maria, José, o Espírito Santo e o resultado disso, então, Jesus. Ou seja, Maria representa a consciência. José representa o pensamento de separação, o ego. Espírito Santo é o pensamento certo, é o pensamento de Deus que foi enviado por Deus no mesmo instante em que a consciência surgiu. Então, o que está dizendo aqui, nesse versículo aqui da Bíblia? Está dizendo que Maria, que é a consciência, estava prometida ao pensamento de separação. O casamento era deles, a união era deles. Pensamento de separação e consciência, uma coisa só. Porque quando surgiu o pensamento de separação, logo surgiu a consciência para fazer a separação uma existência, para fazer da separação uma existência. Mas antes disso acontecer, ou seja, no mesmo instante em que isso pareceu acontecer, Deus enviou o Espírito Santo. Deus plantou, semeou na consciência o Espírito Santo. Antes que essa união acontecesse, Deus enviou o Espírito Santo. Para quê? Para que ele ali crescesse, florescesse e desse frutos na consciência. Para que a consciência e o Espírito Santo se tornassem um e isso fosse expandido, aumentado, gerasse efeitos em toda a consciência. Veja que a palavra grávida aqui se refere a gestante, né? Se refere a gestar, isto é desenvolver um novo ser no interior do próprio corpo, em si, na consciência. Inclusive, o corpo, né, que é templo do Espírito Santo, é a consciência. Isso é muito falado aí no meio cristão, né? O corpo é o templo do Espírito Santo, mas não é o corpo da Bruna, o corpo aqui do ser humano. É o corpo que ele está falando, é a consciência. Então, lembra que eu disse que a consciência ela gera a experiência de ser, a experiência de existir? Identificada, casada, unida com o ego, ela gera a experiência de ser separada de Deus. Mas identificada, casada, unida ao Espírito Santo, ela gera a experiência de ser o que Deus é, de ser imagem e semelhança de Deus, porque o Espírito Santo é isso. Então, identificada com ele, a experiência que ela vai gerar, gestar, é essa. Então, Maria, a consciência estava prometida ao ego, né? Na história aqui, Maria prometida a José, mas nós trazendo para a metafísica é a consciência prometida ao pensamento de separação. Ela surgiu para experienciar a separação, para ser uma existência separada, para viver a ilusão. Mas Deus no mesmo instante em que a consciência surgiu, antes que essa união acontecesse, antes que essa relação da consciência com o pensamento de separação acontecesse, enviou o Espírito Santo na consciência, engravidou a consciência, plantou lá uma semente que se chama Espírito Santo. Tem até uma passagem que diz assim, ó, que José, ele ficou ali no lado de Maria. Ele não foi embora. José não disse, tá, tu engravidou de outro, agora eu vou me embora, não quero mais. Não, ele ficou no lado de Maria, ele não foi embora. Mas ele não teve relações com ela até ela ganhar Jesus, até ela dar a luz.
Entende? O que isso está dizendo? Isso está dizendo que a separação nunca aconteceu, nunca deu tempo de acontecer, nunca mudou nada, nunca mudou, nunca teve uma vida separada de Deus, nunca teve uma existência que não fosse Deus. E tem uma outra passagem na Bíblia que diz assim: Maria, Maria, não tenha medo, você foi agraciada por Deus. Isso é a graça de Deus. Esse é o favor de Deus. Esse é o amor de Deus. Foi não permitir que a separação acontecesse. Foi enviar na consciência a lembrança de que só tem uma vida, que só tem uma existência, que é a totalidade, a unicidade, que é Deus. Foi não poder ter uma vida que não fosse Deus. Essa é a graça de Deus. Então, né, já indo para os finalmentes, dessa gravidez de Maria, que na verdade é a união, né, da consciência com o Espírito Santo, o resultado disso foi Jesus. Só que não Jesus o homem, mas da união da consciência com o Espírito Santo nasce o Cristo, o ungido, o Filho de Deus. O resultado da consciência identificada com o Espírito Santo é o Cristo. O ser é Cristo. O nascimento de Jesus na Terra, ele não foi nada diferente do meu e do teu. Nada diferente do nascimento dos teus filhos. Para Deus, não significou nada. Na história, sim. Na história, para alguns, sim, né? Para outros, também não significou nada. E para outros, nunca vai significar nada, nunca vai ser nada, nunca vai mudar nada. Assim como o meu e o teu e o nascimento dos teus filhos também. Tudo igual, não tem diferença nenhuma. A diferença mesmo, ela está no nascimento de Cristo. E o nascimento de Cristo é resultado da união da consciência com o Espírito Santo. É no nascimento de Cristo que eu e você nos tornamos o que Jesus foi. Demonstramos o que Jesus demonstrou, que foi o Cristo. Jesus só demonstrou o Cristo. E nós vamos estar falando mais sobre essa demonstração de Jesus nos próximos episódios. Hoje foi sobre o nascimento mesmo de Jesus, e para isso eu tive que, claro, trazer todo o contexto para você entender. Mas, desde já dá para entender e até para responder a pergunta que esses episódios aqui dessa temporada aí vai estar trazendo para você, que é: e se Jesus fosse você?